E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho aqui do The Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar por um tema, como posso dizer, delicado, a disparidade econômica. É isso aí, a gente vai tentar entender como essa diferença, né, entre ricos e pobres se manifesta na vida real, ouvindo histórias da África do Sul e do Reino Unido. Bem lembrado. Duas verdades bem diferentes, mas conectadas por essa questão universal, né? A Uhum. África do Sul, por exemplo, imagina só, tem uma das economias mais fortes da África, Uhum. mas também uma das mais desiguais do mundo. É verdade? E o Reino Unido, poxa, mesmo sendo uma nação rica, tem uma parcela significativa da população vivendo em condições bem precárias. É um paradoxo, né, Veja. que nos faz questionar o que realmente significa ser rico ou pobre no mundo de hoje. É, Quais são os fatores, né, que perpetuam essa desigualdade? pois é. E as histórias, né, por trás dos números, como elas nos ajudam a entender essa complexidade toda. É isso que a gente vai buscar nesse mergulho. A gente vai começar a nossa imersão, vamos até Soweto, um subúrbio de Joanesburgo, na África do Sul. Lá a gente vai conhecer o Sakumi, um empreendedor que, com muita garra, construiu um verdadeiro império no ramo gastronômico. Só. Ele tem vários restaurantes, incluindo um na famosa rua Vila Case, e emprega mais de 100 pessoas. Nossa. E a história do Sakumi é inspiradora, mas contrasta com a realidade da Princess, também moradora de Soweto. Ela luta para sobreviver, lavando roupa, preenchendo formulários para outras pessoas só para conseguir pagar o aluguel. Teve momentos tão difíceis que ela precisou vender seus pertences para ter um teto sobre a cabeça. Que citação. É de partir o coração saber que tantas pessoas enfrentam essa luta diária, né? Mas, como você mencionou, a história do Sakumi nos mostra que, em alguns casos, a perseverança e trabalho duro podem levar ao sucesso mesmo em um ambiente desafiador. O que te faz pensar sobre isso? Especialmente considerando que ambos, né, vivem na mesma comunidade. O sucesso do Sakumi é admirável, mas é importante a gente lembrar que o acesso, né, a recursos e oportunidades não é igual para todos. A história da África do Sul é marcada pelo apartheid, um sistema de segregação racial que deixou cicatrizes profundas na sociedade. O acesso à educação de qualidade, por exemplo, era restrito à população negra, o que impacta diretamente as chances de ascensão social e econômica. É verdade, a gente não pode ignorar o contexto histórico e social. Você acha que esse legado do apartheid ainda influencia a vida da Princess e de outras pessoas que vivem em Soweto? Com certeza. O apartheid deixou um legado de desigualdade que se manifesta em diversos aspectos da vida, como acesso à moradia, saúde e emprego. Mesmo após o fim do regime segregacionista, as diferenças persistem. Por exemplo, a taxa de desemprego entre a população negra na África do Sul é muito maior do que entre a população branca. Esses dados mostram como as consequências do apartheid se estendem até os dias de hoje. É chocante pensar que a África do Sul, com toda a sua riqueza e potencial, tem a maior taxa de desemprego do mundo. É uma disparidade gritante. A África do Sul abriga um terço dos milionários do continente, mas também tem milhões de pessoas vivendo em condições de pobreza. Isso nos leva a questionar, né, as estruturas sociais e econômicas que perpetuam essa realidade. E agora a gente vai cruzar o oceano e conhecer a realidade do Reino Unido. Lá a gente vai encontrar o Jamie, que está desempregado há mais de 5 anos e depende de bancos de alimentos para sobreviver. Né? A história do Jamie nos lembra que a pobreza não é um problema exclusivo de países em desenvolvimento. Mesmo em nações ricas, como o Reino Unido, há pessoas que lutam para suprir suas necessidades básicas. E o desejo do Jamie de trabalhar esbarra em um sistema que muitas vezes parece criar barreiras para a reinserção no mercado de trabalho. É verdade. E quais são essas barreiras, né, que impedem pessoas como o Jamie de saírem dessa situação? Existem diversos fatores, né? Desde a falta de qualificação profissional compatível com as demandas do mercado, até a discriminação por idade ou condição social. Além disso, o Reino Unido enfrenta uma crise habitacional, com preços de aluguel altíssimos, o que dificulta ainda mais a vida de quem está em situação vulnerável. E essa crise habitacional nos leva à história da Ellie, que mesmo recebendo auxílio do governo, vive em um pequeno quarto subdividido em uma casa, o que significa exatamente quarto subdividido. Significa que um imóvel que originalmente era uma casa ou apartamento foi dividido em diversos espaços menores para acomodar mais pessoas. Geralmente, essas subdivisões são feitas de forma precária, sem o mínimo de conforto e privacidade. No caso da Ellie, seu quarto tem apenas 7,5 metros. 7,5 metros. É menor que muita cela de prisão. É revoltante pensar que em um país rico como o Reino Unido existam pessoas vivendo em condições tão precárias. Me chamou a atenção o fato de você ter mencionado que existem mais bancos de alimentos do que restaurantes McDonald's no Reino Unido. É um dado que choca, né? Isso mostra a dimensão da pobreza no país e como a necessidade por esse tipo de assistência tem crescido nos últimos anos. Mais de 3 milhões de pessoas dependem de bancos de alimentos para se alimentar no Reino Unido. É um número alarmante.
Mas, em meio a tantas histórias de dificuldades, a gente também vê surgir iniciativas inspiradoras de solidariedade. Você mencionou um café pague o Quando Puder, no Reino Unido. Como é que funciona? Nesse café, as pessoas pagam o que podem ou que acham justo pela refeição. A ideia é oferecer comida de qualidade a preços acessíveis, permitindo que pessoas de diferentes classes sociais compartilhem o mesmo espaço. É uma iniciativa que promove a inclusão social e a solidariedade, né? Esses relatos que a gente ouviu até agora nos mostram que a disparidade econômica vai muito além de estatísticas. Por trás dos números, há histórias de luta, resiliência e, principalmente, a busca por uma vida digna. Exatamente. A pobreza e a riqueza não são apenas condições materiais, mas também estados emocionais e psicológicos que influenciam a forma como as pessoas vivenciam o mundo. E para entender a complexidade dessa questão, a gente precisa analisar os fatores históricos, as políticas governamentais e as atitudes sociais que contribuem para a perpetuação da desigualdade. É como se a gente estivesse descascando uma cebola, né? Cada camada que a gente tira revela novas nuances e complexidades. E as histórias dessas pessoas, como Sakumi, a Princess, o Jamie e a Elle, nos ajudam a entender essa teia de fatores que influenciam a vida de cada um. Com certeza. Ao conhecermos essas histórias, a gente pode desenvolver empatia, questionar nossos próprios privilégios e nos engajar na busca por soluções para a desigualdade. O que te chamou mais atenção nessas histórias até agora? Acho que o que me marcou foi a resiliência dessas pessoas. Mesmo diante de tantos desafios, elas não desistem de lutar por uma vida melhor. E a história do Jamie no Reino Unido me fez pensar sobre como o sistema pode, de certa forma, criar barreiras para quem está tentando sair da pobreza. É verdade. Muitas vezes as políticas públicas e as estruturas sociais acabam perpetuando a desigualdade em vez de combatê-la. Mas, como vimos no caso do café Pague o Quanto Puder, também existem iniciativas que buscam romper com esse ciclo e oferecer oportunidades para os mais vulneráveis. E para continuar explorando essa temática, a gente vai voltar para a África do Sul, onde vamos conhecer a história de um homem que, assim como Sakumi, trilhou um caminho de sucesso em um ambiente desafiador. Mas dessa vez a história é um pouco diferente. Preparem-se para conhecer a trajetória de um homem que, a partir de uma infância marcada por perdas e dificuldades, construiu um império no ramo automotivo e se tornou um exemplo de superação. Sua história nos mostra como as adversidades, por mais dolorosas que sejam, podem nos impulsionar a buscar um futuro melhor. De volta à África do Sul, a gente vai conhecer a história desse homem que, como você mencionou, trilhou um caminho de sucesso, né, em um ambiente desafiador. Ele também se chama Sakumi, mas construiu seu império no ramo automotivo. Outro Sakumi. Parece que a África do Sul tem um talento especial para gerar histórias inspiradoras. Você mencionou que Sakumi teve uma infância difícil, né? Sim, ele passou por muitas dificuldades, cresceu em um ambiente familiar instável, sem o apoio constante dos pais e precisou aprender desde cedo a lidar com as adversidades da vida. Nossa. E como ele conseguiu superar esses obstáculos, né? E alcançar o sucesso. Me parece quase impossível, olhando para as estatísticas que a gente viu antes, com altíssima taxa de desemprego e a herança do apartheid. A trajetória do Sakumi é um exemplo da força do espírito humano e de como a educação pode ser libertadora, né? Ele encontrou nos livros um refúgio e uma fonte de aprendizado. Através da leitura, ele descobriu que, independentemente das circunstâncias, era possível trilhar o seu próprio caminho e construir um futuro melhor. É incrível como a leitura pode abrir portas para novos mundos e empoderar as pessoas, né? Mas convenhamos, né, ter acesso a livros e a educação de qualidade não é uma realidade para todos na África do Sul, principalmente para aqueles que vivem em comunidades carentes. Você tem razão. O acesso à educação de qualidade ainda é um desafio na África do Sul, especialmente para a população negra que foi historicamente marginalizada pela apartheid. Mas a história do Sakumi nos mostra que, mesmo em um contexto de desigualdade, a busca pelo conhecimento pode ser um motor de transformação. Verdade. E qual foi o caminho que ele escolheu para alcançar esse sucesso? O Sakumi se dedicou ao ramo automotivo. Começou com uma pequena oficina de pintura de carros e, com muito trabalho duro e visão empreendedora, transformou esse pequeno negócio em um verdadeiro império. Hoje ele emprega diversas pessoas, né? Se tornou uma referência em sua comunidade. É inspirador ver como ele conseguiu construir um negócio próspero em um ambiente tão desafiador. Mas me chama a atenção o fato de ele mencionar que espera muito de seus funcionários, né? Ele deixa claro, desde a contratação, que o objetivo é ganhar dinheiro e cobra resultados. Isso me faz questionar se ele está replicando um sistema de exploração, mesmo que involuntariamente. É um ponto importante a ser considerado. A busca pelo lucro, em um contexto de desigualdade social, pode levar à exploração da mão de obra. Mas no caso do Sakumi, ele também demonstra um profundo cuidado com seus funcionários, especialmente com aqueles que vêm de origens humildes e enfrentam dificuldades. Então ele busca oferecer oportunidades para que seus funcionários também possam ter uma vida melhor. Sim, ele se preocupa em orientá-los.
mostrando que são capazes de alcançar seus objetivos e ter uma vida digna. Ele se tornou um mentor para muitos deles, transmitindo não apenas conhecimentos técnicos, mas também valores como a ética, a responsabilidade e o respeito. Entendo. É como se ele estivesse tentando quebrar o ciclo de pobreza, né? Oferecendo oportunidades para que seus funcionários também possam prosperar. Exatamente. A história do Sakumi nos mostra que o sucesso individual pode ter um impacto positivo na vida de outras pessoas, né? Criando um efeito multiplicador. Mas é importante a gente lembrar que, para combater a desigualdade de forma efetiva, são necessárias políticas públicas que promovam a justiça social, né, e garantam o acesso à educação, saúde e oportunidade para todos. Concordo plenamente. Mas a trajetória do Sakumi também é marcada por momentos de profunda dor e perda. Ele perdeu os pais em um acidente de carro quando era jovem e recentemente vivenciou a tragédia de ter o pai de sua filha assassinado. Como ele consegue lidar com essas diversidades, né, e continuar lutando. A vida do Sakumi, assim como a de tantos outros, é uma mistura de alegrias e tristezas, conquistas e perdas. Esses momentos de dor, por mais difíceis que sejam, também moldaram a personalidade dele, né, e fortaleceram sua determinação em construir um futuro melhor para si e para seus filhos. Ele busca inspiração em seus filhos, que representam a esperança de um futuro melhor. É admirável como ele consegue transformar a dor em força, né, e esperança. Ele não se deixa bater pelas adversidades e segue em frente, né, com garra e determinação. Mas ele também enfrenta o desafio de criar filha sozinho, né, conciliando a paternidade com as demandas do seu negócio. Imagino que não seja fácil lidar com tudo isso. Com certeza não é fácil. Ele se desdobra para dar conta de todas as suas responsabilidades. Trabalha 7 dias por semana, com uma jornada intensa e muitas vezes imprevisível. Mas mesmo com todas as dificuldades, ele nunca abre mão de estar presente na vida dos seus filhos, participando de suas atividades escolares, acompanhando seu desenvolvimento e oferecendo a eles todo o suporte emocional de que precisam. É inspirador ver como ele se dedica aos filhos, mesmo com uma rotina tão corrida, né? Ele busca ser um bom pai, né? Oferecendo a eles o amor, a estrutura familiar, as oportunidades que ele próprio não teve na infância. Exatamente. A história do Sakumi nos mostra que, mesmo diante das maiores adversidades, é possível encontrar forças para seguir em frente, construir um futuro melhor e inspirar outros a fazerem o mesmo. E falando em inspiração, a nossa próxima parada nos leva de volta ao Reino Unido, onde a gente vai conhecer uma mulher que também transformou a sua vida a partir de suas próprias experiências. Mas, ao contrário do Sakumi, ela começou sua trajetória em um contexto de privilégio e glamour. Interessante. Preparem-se para conhecer a história de uma mulher que, após uma vida de festas e badalação, encontrou um novo propósito em ajudar os outros. E se tornou uma voz ativa na luta por um mundo mais justo, né, e igualitário. Olha só, que reviravolta. Curioso para saber como essa transformação aconteceu? De volta ao Reino Unido, a gente vai conhecer a história dessa mulher que, como você mencionou, teve uma vida de privilégios e glamour antes de se dedicar, né, às causas sociais. Ela se chama e teve uma educação tradicional. Daquelas que preparam as jovens para o casamento, para a vida social, sabe? Frequentou os ciclos da alta sociedade, aprendeu etiqueta, administrar uma casa e tudo mais que se esperava de uma debutante na época. Uau, que vida diferente. É fascinante como as expectativas sociais moldavam a vida das mulheres, né? Mas eu imagino que essa não era a vida que a Ai realmente desejava, certo? Exatamente. A Ia buscava algo mais, né? Uma vida com um propósito e significado. E decidiu romper com as convenções. Ela se mudou para Portugal e abriu o primeiro clube noturno Algarve. Imaginem só, nos anos 60, uma mulher jovem abrindo um negócio inovador como esse. Nossa, corajoso. Abrir um clube noturno nos anos 60 devia ser um desafio, e tanto, ainda mais para uma mulher. E como foi a experiência dela como empresária? Ela foi um sucesso absoluto. O clube se tornou um ponto badalado, atraindo celebridades e personalidades influentes. Ali ele organizava festas memoráveis, reunindo pessoas de diferentes mundos, né? E criando um ambiente vibrante e cosmopolita. Parece que ela tinha talento para os negócios e uma energia contagiante. Mas como essa experiência a levou a se dedicar a ajudar os outros? Ao longo dessa trajetória, a AIS testemunhou as desigualdades sociais e a pobreza que assolavam Portugal, especialmente após a Revolução dos Cravos. Um movimento que derrubou a ditadura e instaurou a democracia no país. Ela se sensibilizou com a situação das pessoas menos favorecidas e decidiu usar a sua influência para fazer a diferença. Faz sentido. Uma mudança política e social tão profunda como a Revolução dos Cravos certamente expõe as disparidades e a necessidade de se construir uma sociedade mais justa, né? E como ela canalizou essa vontade de ajudar? Aí ela se engajou em diversas causas sociais, apoiando instituições de caridade, projetos que visavam melhorar a vida das comunidades mais vulneráveis. Ela se tornou uma filantropa atuante, né? Dando tempo, dinheiro, energia para promover a justiça social e a igualdade. Que transformação incrível. De debutante a empresária de sucesso e agora uma filantropa dedicada a causas sociais. É inspirador ver como a vida dela tomou esse rumo, mostrando que nunca é tarde para encontrar um novo propósito.
É verdade. E essa mudança de perspectiva se reflete nas opiniões dela sobre a disparidade econômica, né? Aí ele critica abertamente a concentração de riqueza nas mãos de poucos, enquanto milhões de pessoas lutam para sobreviver. Ela defende um sistema mais equilibrado, onde todos têm oportunidades iguais. É uma crítica importante. A disparidade econômica é um problema global, né, que exige soluções urgentes. A concentração de riqueza, como vimos nos casos da África do Sul e do Reino Unido, gera uma série de problemas sociais. Quais soluções aí ele propõe para combater essa disparidade? Ela defende políticas públicas que promovam a distribuição de renda, né? O acesso à educação de qualidade, saúde, moradia e outras oportunidades para todos. Acredita que a educação é a chave para a transformação social, pois empodera as pessoas e as capacita a construir um futuro melhor. Concordo, a educação é fundamental para romper o ciclo da pobreza e construir uma sociedade mais justa. E que ações concretas ali realiza para promover essa transformação? Ela apoia projetos educacionais que oferecem oportunidades para crianças e jovens de comunidades carentes. Ela acredita que investir na educação é investir no futuro e que todos merecem ter acesso a uma educação de qualidade, independentemente da sua origem social. É um exemplo a ser seguido. A história da EI nos mostra que cada um de nós pode fazer diferença, né? Usando nossos recursos, nossos talentos, para promover a justiça social. Ao longo desse mergulho profundo, a gente conheceu histórias de pessoas que, em diferentes contextos, enfrentaram desafios, superaram obstáculos e encontraram maneiras de construir uma vida com mais significado. É verdade. A gente viu como a pobreza e a riqueza moldam a vida das pessoas, mas também como a força do espírito humano, a resiliência, a solidariedade, a busca por um mundo mais justo podem romper barreiras. Acima de tudo, a gente aprendeu que a mudança é possível, que cada um de nós pode contribuir para a construção de um mundo mais humano, onde a dignidade, a justiça e a igualdade sejam valores compartilhados por todos. Isso aí. Que este mergulho profundo nos inspire a refletir sobre nossos privilégios, nossas responsabilidades e o nosso papel na construção de um futuro mais justo e igualitário. E que as histórias que a gente ouviu hoje ecoem em nossos corações, nos impulsionando a agir, a fazer a diferença em nossas comunidades e a construir um mundo onde a prosperidade seja compartilhada e a dignidade humana seja respeitada. E assim, encerramos mais um mergulho profundo aqui do The Deep Dive. Esperamos que vocês tenham apreciado a jornada e que ela os inspire a buscar mais conhecimento, a se conectar com o mundo ao seu redor e a construir um futuro melhor para todos. Até a próxima! E continue mergulhando fundo.